Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 1º de setembro, e eu sou Luciano Teixeira. E eu sou Fábio de Lima. Está começando agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Pessoal, o Jornal da Rede Alesp aí na cobertura do combate ao coronavírus, né? Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares, os trabalhos no Legislativo e plataforma digital e presencial. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Bem, pessoal, vamos conferir agora a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta terça-feira. Às 2h30 da tarde, 49ª sessão ordinária, expediente. E também às 2h30 da tarde, a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento com a finalidade de apreciar a pauta com 40 itens. Às 4h30, 49ª sessão ordinária, ordem do dia. Através de requerimento de informação, o deputado Ataíde Teruel, do Podemos, solicitou com urgência o posicionamento das tratativas entre o governo do estado e as 482 famílias, através da DERSA, sobre a desapropriação de imóveis ocorridas entre os anos de 2007 e 2010. Isso devido às obras aí do trecho sul do Rodoanel em torno dos municípios de Mauá, Tapecerica da Serra e São Bernardo do Campo, que até agora não tem solução. Isso mesmo, Luciano. Há mais de 10 anos, as famílias convivem com a promessa de novas moradias, sofrem com atraso no pagamento do auxílio aluguel e reclamam do baixo valor indenizatório, em torno de 5 a 7 mil reais para a aquisição de uma nova moradia, oferecido pela CDHU, para finalizar a demanda contra o governo do estado. O parlamentar se colocou aí à disposição para auxiliar essas famílias naquilo que for necessário e aguarda aí a manifestação do Poder Executivo sobre esse assunto para que essas famílias possam aí finalmente voltar a ter o direito a uma moradia digna conforme o prometido pelo governo. Exatamente. Lembramos que a DERSA se encontra em fase de extinção e o requerimento de informação sob o número 560 de 2020 foi publicado em 27 de agosto de 2020 no Diário Oficial do Legislativo. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, nós vamos agora dar um giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo aí notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alesp. Exatamente. Bom dia, Sérgio Everton. Qual a informação que você nos traz? Bom dia, Sérgio. Ô, Fábio. Tudo bem? Bom dia, Tudo Luciano. Bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes da nossa Rede Alesp, ao Fábio de Lima. Fábio, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Você chegou aí na Rede Alesp. Eu estou na quarentena, meu amigo, cumprindo já há quase 6 meses, né? Até pelo fato de eu estar no grupo de risco aí, né? 60, né, meu amigo? Mas olha, eu quero te dizer, cara, que é um prazer muito grande estar falando com você nesse momento, né? Você que está integrando aí a partir de agora. Agora não, já está há um tempo já na nossa equipe aí da Rede Alesp. Seja muito bem-vindo, né? Sérgio, que logo a gente se encontre e se conheça, né, pessoalmente. Sérgio, muito obrigado. Oi. Em breve você paga o café, ok? Deixa comigo. Pode deixar. Abraço, um grande prazer, viu, meu amigo? Obrigado. Bom, Luciano e Fábio, é o seguinte, como acontece durante toda a semana aí, né, o governador faz essa coletiva, né, realiza essa coletiva de imprensa lá no Palácio, né, e ontem, né, mais uma coletiva, o nosso governador, na abertura dela lá, ele, né, pediu aos prefeitos dos municípios aqui do estado de São Paulo, né, que não permitam aglomerações. Por quê? A gente está chegando aí, né, Fábio e Luciano, perto de um feriado, que é o dia 7 de setembro. Então, a preocupação, né, é bem maior que as pessoas, né, com o relaxamento, né, da pandemia, né? O medo deles é que as pessoas abusem em relação a isso, né? E nesse feriado de 7 de setembro, o paulistano, o pessoal aqui da capital, desça, né, vai ir para as praias. Então, aliás, ontem a coletiva foi baseada praticamente em cima, né, disso,
né, desse pedido, né, do governador aos prefeitos das cidades, dos municípios. Nós temos 645 municípios, né, em São Paulo. Então, é complicado, porque para evitar, né, o crescimento, né, dessa pandemia, evitar exatamente que as pessoas se contaminem, né, com o coronavírus. Então, essa é uma das grandes preocupações do governo do estado de São Paulo. Ele foi bem claro, pedindo, né, aos prefeitos das cidades, dos municípios, que, né, fiquem alerta e que não permitam as aglomerações, como a gente tem visto de vez em quando aí na televisão, né, as aglomerações em praias, né, as pessoas não usando as máscaras, não tomando os cuidados devidos, né, que tem que tomar de qualquer maneira por causa dessa pandemia. Então, a preocupação é em cima desse feriado agora de 7 de setembro, né? Outra coisa que o governador citou, né, que ele falou, foi a redução também da queda de óbitos, né, em internações, uma redução aí de 4% dos óbitos da semana passada, né, e 4,4% das internações. Isso é muito bom, essa notícia, né? A gente está sabendo dessas reduções, tanto no número de óbitos, número de mortes, como o número de internações, né? A queda aí chegou a mais de 80%, né, do número de pacientes do encerramento também. Por isso, aliás, né, mais de 80% do número de pacientes do coronavírus, né? Essa redução. Então, o que aconteceu? Vai ser agora encerrado as atividades do Hospital de Campanha de Heliópolis. Por quê? Por causa exatamente dessa redução. Para que também passe a se trabalhar, o hospital volte a trabalhar com as outras doenças, né? As outras internações, as outras cirurgias, as outras doenças. Então, esse hospital de campanha está encerrando essas atividades, né? Que é o hospital lá de Heliópolis. Hospital que abrigou aí durante essa pandemia, não só o de Heliópolis, como o do Ibirapuera também, né? Mas o Ibirapuera vai continuar aí as suas atividades ainda como hospital de campanha, né? O Ibirapuera segue até o dia 30 de setembro, é isso mesmo, até o dia 30 de setembro, se não houver, né, nenhuma situação que justifique o prolongamento, né, do hospital de campanha também do Ibirapuera. Mas o de Heliópolis está sendo suspenso, né, o hospital dessa parte de campanha, para que as atividades voltem aí também com outras doenças para serem atendidas, né, cirurgias, como eu falei agora. Outra coisa que o governador citou, né, falou, foi das vagas aí, de 20 mil vagas, né, de cursos de TI, de tecnologia da informação, exclusivamente, olha que legal, o Luciano e Fábio, para as mulheres, né? Oferecidos aí gratuitamente pela Univesp. Isso vai ser, claro, esse curso será online, né? Não tenha dúvidas, será através da internet. E essa Univesp é uma universidade virtual, né? Essa parceria tem uma parceria, né, com o Senac, inclusive, a realização desses cursos gratuitos aí, exclusivamente, né, para mulheres. Outra coisa também foi a citação lá do secretário de Saúde, né, o Jean Gorstein, que é o nosso secretário aqui de Saúde do Estado. Ele falou sobre o controle, né, da pandemia aqui no estado de São Paulo. Ele citou, veja só, o número de testes realizados até o dia 26 agora, né, de agosto, até o dia 26 de agosto, 3.800.000 testes foram realizados, né, só aqui no estado de São Paulo. Esses testes estão sendo realizados pelo Instituto Butantan, que está desenvolvendo aí a vacina, né? Inclusive, a espera é a terceira fase que vai acontecer agora, pelo menos acho que até dezembro, né, acontece a terceira fase de vacinação da Sinovac, né? Está sendo produzida pelo Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia, 96% de testagem da vacina, quer dizer, é um número muito bom, muito importante, né? E o que vai acontecer? Passando a terceira fase de testes de vacinação da Sinovac, né? Aí sim, o tempo, acho que até dezembro, se eu não me engano, até dezembro, né? Essa terceira fase da vacinação já vai estar concluída. Aí sim, né? Pode-se
né, ter a vacina, a Sinovac, para ser aplicada aí, a média, o número de vacinas deve chegar a 60 milhões no estado de São Paulo. E o que o governador pediu ontem, né? E que tem certeza que isso vai acontecer, né? O apoio, né, a participação, o apoio, o investimento das vacinas, né, dessa Sinovac aqui de São Paulo, sendo produzida aí pelo Instituto Butantan, é o apoio do governo federal. E ele tem certeza que isso vai acontecer. Por quê? Essas 60 milhões de vacinas, né, já é uma boa parte aí delas, né, para ser aplicada aqui no estado de São Paulo e mais algumas partes, né, ainda no país. Mas a espera é que, com o apoio do governo federal, e ele tem certeza que isso vai acontecer, ele disse ontem, né, que isso não tem nem porquê, né, o governo federal não apoiar e investir, né, na realização, né, das vacinas, na criação da vacina, né, dessa Sinovac. Por enquanto, ainda é o estado de São Paulo, mas pretende-se aí, segundo o governador, sejam produzidas pelo menos 240 milhões de vacinas, né, para aí sim atender toda a população, né, do nosso país. Isso é importantíssimo, né? Por enquanto, vão ser produzidas essas 60 milhões de vacinas, né? E a partir de dezembro, aí sim, começa, então, a vacinação. Está esperando só chegar nessa terceira fase agora de testes para poder ser concluído e começar a produção, né, dessas 60 milhões de vacinas, ok? É isso que eu tenho. Isso foi ontem, inclusive, essa coletiva de imprensa do governo lá no nosso Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, ok? Tá certo, Sérgio. Obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina. Obrigado, Sérgio. Ok. Boa, abraço. Bom trabalho aí para vocês. Bom trabalho. Bem, uma nova parceria assinada entre a Secretaria da Habitação e a iniciativa privada vai permitir a construção de 1.676 moradias pelo programa Nossa Casa, que serão repassadas com preço social. Os convênios foram assinados digitalmente, com 6 cidades paulistas. A cerimônia foi realizada por meio de videoconferência, com a participação virtual dos prefeitos das cidades beneficiadas. A expectativa é que mais da metade das unidades habitacionais conveniadas atenda exclusivamente a demanda pública, que poderá adquirir as unidades a preço social. Esta demanda pública será formada por famílias com renda de até 3 salários mínimos, que moram ou trabalham na cidade em que se localiza o empreendimento, com cotas específicas para residentes em área de risco e famílias que recebam auxílio aluguel municipal. Para financiar os imóveis junto à Caixa Econômica Federal, as famílias beneficiadas receberão subsídios de até R$40 mil da agência Casa Paulista, que é o braço operacional da Secretaria de Estado da Habitação. Segundo o governo estadual, será possível ainda utilizar o FGTS e contar com subsídios federais, uma vez que o programa Nossa Casa trabalha de forma articulada com o programa Minha Casa, Minha Vida. Os municípios que assinaram convênios foram Cravinhos, Itanhaém, Limeira, Rio Claro, São Manuel e São Sebastião. Vamos continuar aqui, vamos ler essa notícia aqui. O Banco Central informou que lançará amanhã, quarta-feira, a nova nota de R$200. Vamos ter uma nova nota, Fábio. Também foi informado que a cédula já começa a circular também amanhã. A nota, que terá a imagem do lobo-guará, permanece sob sigilo, assim como o desenho, cor e informações de segurança. Notícias preliminares dão conta que a nota, né, será da cor cinza. O objetivo com o lançamento dessa cédula é diminuir as transações com dinheiro vivo, economizando a impressão de papel moeda. Até o momento, Luciano, o Banco Central já encomendou à Casa da Moeda 450 milhões de cédulas de R$200. Essa será a primeira nota de um novo valor da família do real em 18 anos. A última que tinha sido lançada em 2002 foi a de R$20. Após o lançamento da nota de R$2 em 2001 e a aposentadoria da nota de R$1 em 2005. Pois é, uma nota de R$200, vamos ver quanto tempo que ela vai parar no meu bolso. Ela não vou conseguir ficar muito tempo com ela, não. Acho que ela nem vai
nem vai estar no meu bolso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Verdade, Luciano. E a semana acho que passada ou retrasada, lá no Rio de Janeiro, no comércio de rua do Rio, já tinha nota de 200 lá circulando. Nota falsa, né? Então, é engraçado. O Brasil tem as suas particularidades. Né? Brasileiro é engraçado. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABFIM. Ele fala sobre o endividamento recorde dos brasileiros nesse período de pandemia. Bom dia, Reinaldo Domingos. Seja muito bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp. Ele está sem áudio, já a gente retoma com ele. Né? Voltando à nota de R$200, né? Quer dizer que já tinha no comércio, então. Já tinha no comércio, já estava circulando entre os camelôs. Então, o brasileiro realmente... Como que era essa nota antes de chegar? Assim? Porque você viu que pela nota aqui os detalhes estão ocultos. Ela era cinza também? Ela tinha outra cor? Acho que era meio azulada, viu? Mas acho que não deveria ter só uma, não. Deveria ter algumas lá circulando. São aquelas coisas que acontecem só no Brasil. Eu acho que o áudio voltou. Voltou, tinha nota de R$3 também. Depois a gente conversa sobre isso, já vi. Reinaldo Domingos, você escuta a gente? Reinaldo? Tá sem áudio ainda. Então, você lembra daquele caso famoso da nota de R$3? Isso já tem um tempo. Na época que, logo quando saiu a de 2, né, de 1, parou de circular, né? Começou a diminuir a circulação. Hoje você já quase não vê a nota de R$1, é item de colecionador. Mas logo que fizeram uma nota de R$3, e aí isso ficou famoso no Brasil, acho que foi no norte de Minas Gerais e tal, uma pessoa dando uma nota de R$3. E agora tem a de 200 antes de lançar ela, né? Enfim. Vamos aguardar, acho que deve ser a grande notícia aí dessa quarta-feira, né? Deve ser o lançamento dessa nota, todo mundo vai querer saber tudo sobre a nova nota de R$200, né? Agora, Luciano, enquanto o áudio do nosso entrevistado não fica perfeito para a gente conversar, eu quero voltar um pouquinho aí nas informações que o Sérgio Everton passou, né? Porque existe uma preocupação muito grande com esse próximo feriado, 7 de setembro, que as pessoas não acabem lotando as praias. Só que eu estou extremamente preocupado porque esse final de semana nem feriado foi e você já viu como as praias aqui do litoral paulista estavam, né? Então, se nem feriado era, exatamente. Lotadas. É preocupante a situação, né? As pessoas acreditando que a doença acabou e a doença não acabou ainda. E as pessoas acreditando que a vacina vai começar a ser aplicada amanhã, né? Vamos ver o que vai acontecer. Reinaldo, você agora escuta a gente? Estou escutando, sim. Bacana. Tá dando, eu acho que você tá dando um eco. Tem que tirar do Viva Voz, porque senão vai dar um problema aí. Se você colocar um fone de ouvido, melhora. Melhorou agora? Vamos tentar sim, vamos ver. Acho que sim. Fábio, começa a entrevista. Reinaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio, um prazer. Reinaldo, explica pra gente o que é exatamente a educação financeira, que muito se fala sobre ela, mas explica pra gente aí de forma didática do que se trata. Bom, é importante saber que a educação financeira, ela trabalha o comportamento, hábitos, costumes, aquela atitude que a gente tem com relação ao dinheiro que a gente ganha e o que a gente gasta. A educação financeira tem essa proposta de levar aí a possibilidade das pessoas saberem exatamente o que veio fazer na Terra com esse recurso chamado dinheiro, que na verdade é um escambo, Fábio. Ou seja, tudo que você vai comprar, também o que você vende, ou seja, essa movimentação, estou trocando esse recurso chamado dinheiro por algum movimento chamado escambo, que é uma troca de um produto ou um serviço, seja qual for. E nós misturamos esse tal dinheiro como um produto, e na verdade ele é um meio. Por isso ele não é um prêmio, e sim um meio para alcançarmos aquilo que nós temos de necessidades e também sonhos e propósitos. Com isso nós temos aí a possibilidade de sermos muito felizes se tivermos o dinheiro como aliado. Eu estava ouvindo vocês falarem agora sobre também os R$200, a nota que está chegando. Isso mostra um problema muito sério, que é o problema da perda do poder aquisitivo desse dinheiro.
Ou seja, na educação financeira, o que a gente olha para isso e fala assim, peraí, o que está acontecendo com o meu dinheiro? Que eu, há 5 anos atrás, comprava no supermercado com R$100 uma quantidade X de produtos. Hoje, eu vou no supermercado com uma nota de R$100 e compro 80% menos da quantidade que comprava 5 anos atrás. Fábio, o que aconteceu com o dinheiro? Ele perdeu o poder de compra. Quando ele perde o poder de compra, o governo fala assim, vamos lançar uma nota nova de R$200. Só chancela a perda do poder aquisitivo de todos os brasileiros. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, certamente está passando também por esse processo. Seja você ganhando muito ou ganhando pouco. Eu queria falar um pouco sobre compulsão, né? Eu lembrei, agora o Procon aqui de São Paulo, ele tem um programa para pessoas super endividadas e tal. Esse equilíbrio, né, entre o que você ganha e o que você gasta, ou aquela compulsão pela compra, né? Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês trabalham as pessoas que se perdem muito nesse processo aí de equilibrar as contas domésticas? Olha bem, é muito importante essa pergunta à medida que a gente tem essa liberdade de agir como quer com o nosso recurso financeiro. Por que as pessoas se tornam escravas ou até mesmo ansiosas em querer comprar e recomprar e comprar de novo? Porque, na verdade, existe uma ausência clara de objetivos e propósitos, às vezes até sonhos. As pessoas, elas buscam pelo resultado muito imediato. É como uma criança, quando lá fomos crianças, nós pegávamos o dinheiro e ia diretamente lá naquela padaria, naquele bar, comprar uma bala, sorvete, chocolate. A gente tinha a espontaneidade da imediatismo. Nós crescemos, continuamos sendo imediatistas, só que com mais velocidade. Quase vindo da informação, da tecnologia, de todas essas facilidades, comprar agora no clique. Então, nem mesmo a pandemia conseguiu fazer com que reduzisse-se o consumo. Por quê? Porque as pessoas no clique já conseguem hoje comprar tudo. E com isso, nós temos hoje muitas pessoas que têm essa compulsão. Ou seja, gasta mais do que recebe. Outro ponto também que contribuiu para isso é o crédito. Quando a gente fala de crédito, eu estou falando do cartão de crédito, do cheque especial, do carnê, do boleto, do débito em conta, enfim, aquele crediário que a gente tem. Isso tudo levou a gente a uma facilidade de consumo, mesmo não tendo dinheiro do meu lado. Então, o crédito tem poder, ele compra, ele adquire. E nós, mesmo não tendo dinheiro, entramos num processo cíclico de hábitos e comportamentos de consumidores ferrenhos, ou seja, imitamos um pouco os Estados Unidos, que é um país altamente consumista. O Brasil, além de ser um país não de primeiro mundo, não é primeiro mundo, e sim um país emergente, tem um problema duplo. Tem um país capitalista, muito dinheiro, e de repente ele tem um projeto também da sua sociedade consumista. Porque já vimos muitas vezes os próprios presidentes falar, venha, consuma, vamos consumir. Por quê? Porque, na verdade, é o que move a máquina do governo, do país e tudo mais. Não tem nada errado. Onde estão os problemas? Nessa alta dosagem. Eu gasto mais do que eu posso. E aí, quando vem a conta, eu não consigo. Quando a gente fala de inadimplência, que é o tema de hoje, o endividamento subindo absurdamente, é porque nós perdemos a dosagem, essa dosagem de comprar aquilo que eu posso pagar, onde entra a inadimplência. Porque ter dívidas nunca foi o problema, mas ter inadimplência passa a ser um dos grandes problemas. E olha só, por incrível que pareça, antes da pandemia iniciar efetivamente as quarentenas, antes de março, nós tínhamos 64 milhões de brasileiros inadimplentes, Fábio e Luciano. Hoje, nós temos mais de 90 milhões, depois de alguns meses, 4 meses praticamente. O que está acontecendo? Acontecendo o seguinte, nós usamos o crédito e não tínhamos capacidade de pagamento. É mais ou menos a caixa d'água da gente que tem lá em casa, que é a caixa d'água que entra água em uma polegada, tem um reservatório e tem uma saída de 1 quarto ou 2 quartos. Legal, então eu estou tendo sempre uma armazenagem lá de água.
O problema é que na vida financeira as pessoas ganham aqui e gastam mais do que ganham. O que acontece? O crédito vem para repor essa perda, esse desequilíbrio. Só que quando eu uso crédito em demasia ou em quantidade maior daqueles permitidos que eu possa gastar e pagar em dia, eu viro uma pessoa inadimplente. Então o Brasil hoje passa por um dos problemas maiores dele, que é a falta de capacidade de pagamento por parte dos compromissos assumidos por cada pessoa, cada brasileiro, e em suma também as suas famílias. Ô Reinaldo, você está explicando algumas coisas para a gente. Eu acho interessantíssimo quando você fala de comportamento. E eu vou dizer por quê. Primeiro eu faço uma pergunta. Você acha que deveria haver educação financeira de forma efetiva nas escolas, isso desde a criancinha? E aí eu te explico por quê. Você fala em comportamento. Muitas vezes um jovem aí de 18 anos que começa a trabalhar, assim que ele está firme ali no trabalho, se consolidou no trabalho, no emprego, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro financiado em 5, 6 anos. Ou seja, com 18 anos de idade, ele já adquire uma dívida para os próximos 5, 6 anos. E ele chega em casa e conta a notícia para os pais, e os pais abraçam ele e dão parabéns, porque ele com 18 anos já está endividado. Então, essa coisa de comportamento, será que não deveria haver uma educação financeira para as pessoas já na fase de criança dentro das escolas? Eu fico feliz por você levantar esse tema, porque em 2016 eu estive como presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, APFIM, estive numa audiência pública, eu chamei uma audiência pública junto com o MEC, lá na Câmara de Deputados, para a inserção da educação financeira nas grades curriculares como tema transversal, como tema de comportamento, mudando até a matemática. Isso foi promulgado em 2017, graças a Deus foi promulgado, e a partir de 2020 nós inseriríamos a educação financeira como tema transversal nas grades curriculares das escolas públicas e privadas. Então, nós temos hoje uma base nacional comum curricular que obriga as escolas a terem o tema educação financeira como um tema transversal, porque a educação ela conversa com todas as linhas do conhecimento, né? E também isso levou a gente a um empoderamento das futuras gerações. Onde nós estamos com problema? É na atual geração e também nas anteriores. Os nossos aposentados, são mais de 40 milhões de beneficiários do INSS, seja pensionista, seja aposentado, que somente 1% desses 40 milhões tem sustentabilidade financeira, ou seja, consegue viver uma qualidade de vida bacana. O restante, os 99%, tem dificuldades até mesmo de ter um remédio ou uma qualidade de vida mínima. E, lógico, nossa atual geração, se a gente perguntasse agora para os nossos ouvintes, Fábio, Luciano, vocês, nossos ouvintes, vou fazer uma pergunta no ar aqui, que é simples, está no meu livro Terapia Financeira, inclusive, essa pergunta na 4ª capa. Se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida? Essa pergunta, meus queridos ouvintes, ela é necessária ser respondida a todo momento da sua vida. Porque se a sua ausência de sustentabilidade for verdadeira, não for mais que 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou seja, se ela estiver nessa faixa de 1 a 3 meses, é sinal que nós estamos com algum problema financeiro, sim. Ou estamos para tê-lo mais gravemente, ou já estamos nele. E para 90 milhões de brasileiros, isso já aconteceu. Eu não sei se para você, ouvinte da Lesp aqui, já aconteceu. Se aconteceu, a operação é de guerra. Vai ter que fazer realmente uma ação cirúrgica no custo de vida que chamamos de padrão de vida. Nós vivemos num padrão de vida superior ao permitido. Mas, Reinaldo Domingos, isso não seria algo para a gente poder viver a vida intensamente? Eu não sei até quando eu vou viver, mas você não pode pensar em viver só o hoje. Você tem que pensar em viver o hoje, amanhã e depois. Nós todos, com a expectativa de vida aumentando, nós vamos viver com 100 anos tranquilamente. E aí eu pergunto, como vamos fazer se amanhã nós vamos ser mais produtivos, né, Fábio, Luciano? Como
não vou conseguir mais ser produtivo, eu vou ter que ter uma renda passiva. Chamamos isso de uma aposentadoria sustentável. E o Brasil não se preparou para isso. E nós temos aí problemas de gerações. Eu estou lançando um novo livro que chama assim, Por que enfrentamos crises e não estamos preparados? Dia 21 de setembro eu lanço um novo livro no meu canal do YouTube, Dinheiro à Vista, que eu convido a todos os nossos ouvintes a fazerem parte desse movimento, porque a educação financeira é um movimento novo dentro de um mundo velho. O mundo que eu falo é o planeta, não é um quesito só do Brasil, não. Não é um privilégio ou desmérito do Brasil. Reinaldo. É um problema generalizado. Reinaldo, falando de Brasil e de planeta, né, a gente viu aí, nós vimos vários empresários quebrando, pessoas endividadas nesse momento por não ter ali uma reserva financeira, né? Não ter planejado, né? Tem sempre que ter esse, eu sempre falo isso, assim, você tem que estar sempre preparado aí para um imprevisto. A pandemia veio para mostrar um pouco essa questão. O que a pandemia tem nos ensinado em termos de educação financeira? Olha, ela tem dado um aprendizado amargo, né? Por que aprendizado amargo? Porque nós constatamos e evidenciamos uma ausência já descoberta há alguns anos, não é de hoje. Às vezes a gente fala, o problema do país, ou o meu problema, foi a pandemia. Eu posso afirmar sim para aqueles comerciantes que tiveram que fechar suas portas. É complicado, é óbvio que sim. Hoje nós temos mais de 750 mil micro e pequenas empresas que fecharam suas portas. Isso é um problema. Agora, olhando para o cenário da pessoa física, da família, independentemente se eu sou um empregado, um trabalhador ou um dono de algum negócio, eu preciso ter o mínimo de sustentabilidade financeira. Quando eu falo isso, é mais ou menos parar de trabalhar hoje e conseguir viver 6 meses, 1 ano. Essa realidade não é uma verdade no Brasil. Por quê? Porque as pessoas têm uma grande dificuldade de ter essa caixa d'água financeira, essa reserva financeira. Então, a pandemia, ela vem para chancelar algo que já existia. Então, eu não estou com problema na pandemia, eu estou com problema em toda a minha história de vida financeira. O problema não foi agora, o problema já está deflagrado já há muitos anos. Se você voltar na crise de 2008, lá nós tivemos os mesmos problemas. Ou seja, as pessoas tiveram toda a sua estrutura financeira comprometida, não só no Brasil como no mundo. Aqui, nesse momento que nós estamos atravessando a pandemia, não é diferente, Fábio. Não é diferente. Nós estamos repetindo 2008, só que com um agravante, agora com um problema de saúde também. Mas o problema financeiro já está instaurado no analfabetismo financeiro do planeta e, em especial, o Brasil, que é um país capitalista e consumista. Nós precisamos aprender a poupar, Fábio. Ô Reinaldo, você falou das pessoas que muitas vezes estão endividadas, têm boa parte da sua renda já comprometida. Agora vamos pensar na pessoa que já está inadimplente. A pessoa que já passou do limite ali, ela deveria ter se preocupado antes, mas por algum motivo não deu, ela não conseguiu resolver o problema, está inadimplente. Como essa pessoa agora deve fazer para conseguir, aos poucos, regularizar a situação dela? Olha, uma pessoa inadimplente pressupõe que ela perdeu a capacidade de pagar, ela já não consegue mais pagar em dia as suas prestações, já que eu falei que dívida não é um problema, mas eu exagerar ou perder o controle ou perder meu trabalho, eu não consigo honrar essa prestação, consequentemente eu fico inadimplente, nome sujo, negativo na SPC, Serasa e tudo isso. Eu trago no meu livro, Nome Sujo pode ser a solução. Viu o nome do livro aí, Fábio? Nome Sujo pode ser a solução. Interessante o nome, hein? Quando eu falo isso, eu estou trazendo a luz... É o aprendizado, né? Ele está falando de aprendizado também, né? Com certeza. Se ele é um nome sujo, se eu tenho uma solução, por que eu tenho uma solução? Porque eu paro de ter crédito. O alimento do processo é assim, como nós combatemos o crédito? Não com o efeito dos problemas. Por exemplo, eu pegar um crédito para cobrir o outro, eu estou só combatendo o efeito da causa e o efeito do problema. A causa verdadeira
é a minha capacidade de comprar, e de ganhar e de gastar. Aonde eu estou com o problema? A inadimplência hoje ela é uma verdade. Como é que eu ataco isso? A primeira grande oportunidade é reunir a família nesse momento, apresentar esse problema. Por que nós estamos até com dificuldade, às vezes, de comprar no supermercado do jeito que a gente gostaria, ou até comprar uma roupa ou fazer uma viagem? Porque eu já coloquei tudo que é gastos que eu tenho na minha vida, eles são prioridade. E nós devemos mudar essas prioridades, o lugar delas. Então, para uma família, reunir-se, mas não falar só para sair das dívidas. É preciso ter um motivo, um agente motivador. Chamamos isso de sonhos, propósitos, desejos. Quando a gente fala, filho, filha, vamos reduzir a energia elétrica, água, telefone, vamos gastar menos, fechar mais a geladeira, abrir toda hora, vamos apagar a lâmpada aqui ou ali. Não adianta eu falar isso para eles que entra no ouvido e sai no outro. Eu preciso falar assim, filho, se a gente realmente reduzir nossos gastos aqui, aquele videogame, ele vai chegar mais rápido. Reinaldo. Aquela viagem, nós vamos conseguir fazer. Reinaldo Domingos, muito obrigado, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Queria já aproveitar e te convidar para um Alesp Conecta aqui na Assembleia. Depois a gente conversa sobre isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço e espero vocês no canal de Era Vista. Um abraço, até mais. Um abraço, bom dia. Bom dia. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Fábio Alexandre Fernandes Ferraz, que é secretário de Saúde do município de Santos. Ele fala sobre as ações de enfrentamento à Covid-19 no município de Santos, claro, aqui pertinho, no litoral paulista. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, meu xará Fábio, Luciano. Estamos à disposição, bom dia. Satisfação poder conversar um pouquinho com vocês. Satisfação é nossa. Secretário, Santos tem algumas particularidades, né, do resto dos 9 municípios da Baixada Santista. Uma delas, por exemplo, é que vocês têm em média 60% da população com saúde suplementar, ou seja, com convênio médico. Diferente do resto da Baixada, que tem mais de 80% da população dependente do SUS, né? Como é fazer a gestão da saúde pública em uma cidade como Santos, que tem mais da metade da população nessa saúde suplementar, secretário? Olha, é verdade, né? A cidade de Santos ela é caracterizada realmente por uma classe média muito consistente, né? Até por ser realmente a cidade polo aqui do litoral, da Baixada Santista num todo. E realmente nós temos até inversão em relação ao Brasil, ao próprio estado de São Paulo, uma população maior aderente ao que nós chamamos de saúde suplementar, ou seja, aos planos de saúde. Então, esse é um tema importante, até porque também temos uma outra particularidade bastante relevante, né, que é a questão dos idosos, né? Mais de 20% da nossa população são de idosos. Então, muitas dessas pessoas, quem são? São pessoas, por exemplo, da capital, do interior do estado, que ao se aposentarem, acabam mudando para a cidade de Santos, porque nós temos realmente uma infraestrutura bastante robusta, né? Nós temos uma qualidade de vida, que é o principal ativo da cidade, é bastante importante. Então, as pessoas vêm em busca dessa qualidade de vida. E essas pessoas, por si, já carregam aí um plano de saúde, então já são aderentes à saúde suplementar. É uma característica, sim, da nossa cidade. Então, nós temos aqui, claro, um diálogo muito constante com, digamos, as ações privadas, né, particulares, constituídas na cidade, além, é claro, da responsabilidade direta de prover os serviços públicos de saúde. Secretário, Santos é um município aí portuário, né? Sede aí da região metropolitana da Baixada Santista, né? No início da pandemia, a notícia que se tem é que aportarem alguns navios com vários tripulantes e passageiros infectados aí no Porto de Santos. Isso impactou de maneira negativa aí no que diz respeito à disseminação do vírus na cidade. Imagino eu que, enfim, tem várias portas de entrada, você tem rodovias, você tem... O Porto também não deixa de ser uma porta de entrada, né? Já por conta dessa grande população de estrangeiros. Como é que o senhor vê essa afirmação? Isso aconteceu mesmo? Conta pra gente, por favor. Olha, foi uma das nossas grandes preocupações, né? Na verdade, o que nós fizemos aqui, aliás, em conjunto com os demais 8 municípios da Baixada Santista, portanto, os 9 municípios, ainda antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui na nossa cidade, na nossa região,
nós já começamos com algumas ações aí de natureza preventiva. Então, basicamente, capacitamos os nossos servidores, então buscamos entre a classe epidemiologista. Aqui é importante ressaltar, né, nós temos na cidade realmente centros universitários que conseguem produzir bons profissionais. Então, nós temos uma grande, digamos, classe qualificada do ponto de vista de médicos epidemiologistas bastante renomados aqui, que tiveram uma colaboração muito intensa justamente nessas capacitações e intensificações de protocolos, volto a dizer, ainda antes do início da pandemia. E a nossa preocupação naquele momento, uma das maiores, justamente era relacionada aos navios. Mas quando a gente fala aos navios, não muito aos navios de cargas. Esses eu acho que não são muito difíceis, porque um navio de carga ele tem uma operação gigantesca, né? Ele provém aí, importa ou exporta realmente grandes cargas, mas tem às vezes 20, no máximo 30 tripulantes. Qual era a nossa preocupação? Ainda estávamos no final da temporada de cruzeiros marítimos. Então essas embarcações, sim, tinham ali embarcações com 2.500, 3.000 pessoas, né, confinadas numa única embarcação e já, sim, com notícias de primeiros casos suspeitos e confirmados, principalmente de pessoas estrangeiras e ainda de tripulantes também dessas embarcações. Então, realmente, tínhamos ali duas preocupações. A primeira, eminente, o que seja o contágio dessas pessoas ao estarem aqui na nossa cidade, ou seja, contaminarem outras pessoas aqui na cidade. E a segunda, e também uma preocupação muito latente, ora, se nós tivéssemos ali, sei lá, 200, 300, 400 pessoas que ao mesmo tempo necessitassem de uma internação hospitalar, por exemplo, nós teríamos dificuldade de prover internação para todas essas pessoas no nosso sistema de saúde, ou seja, a gente teria uma superlotação no nosso sistema. Então foi uma preocupação constante, sim. E olha, eu só queria também somar mais uma particularidade essa específica da cidade de Santos. Nós também somos a cidade com maior percentual de edificações, ou seja, pessoas que moram em prédios, né? Então, nós temos um índice de verticalização da população muito alto. Então, a cidade de Santos, na parte insular, na grande maioria das pessoas, moram em prédios. Então, isso é um ambiente muito propício realmente para uma circulação de vírus. Então, olha, nós tínhamos como dificuldades esse ambiente de pessoas condensadas, ou seja, morando em edificações, grande população idosa e uma porta de entrada realmente muito forte, que é o porto. Realmente elementos que nos colocaram em alerta já, volto a dizer, ainda antes do início da epidemia e que nos deixaram realmente bastante preocupados. Mas, graças aí ao empenho, à dedicação de todo o nosso time e também à colaboração da população, creio que a Baixada tem feito um bom papel e hoje nós temos aí, de certa forma, um controle sobre a disseminação do vírus. Secretário, falando do momento atual, a notícia que se tem é que grande maioria dos municípios da Baixada Santista já se posicionaram contra a volta às aulas. Aí em Santos, como é que está a situação? Qual o posicionamento da cidade em relação a isso? Olha, nós não temos ainda um posicionamento fechado sobre esse tema. Estamos aí analisando realmente o contexto de forma geral, sobretudo em cima de indicadores, ou seja, evidências de proliferação do vírus, óbitos, novas internações e realmente até seguindo a orientação do próprio Plano São Paulo, né, que teria aí a condição agora em setembro, a gente ainda ter, de certa forma, algum controle, mas já uma retomada mesmo que parcial das atividades escolares e em outubro um novo cenário, né? Então, ainda não temos uma decisão no município de Santos, respeitamos, é claro, os demais municípios aqui da região, mas creio que nas próximas semanas ou, quem sabe, dias, a gente realmente tem um encaminhamento. E também é importante ressaltar, talvez até prover algum tipo de distinção, talvez, né, entre o setor público e o setor privado. Por quê? Na pública, o que nós fizemos? Nós, que eu digo aí já mais o pessoal da educação, né, a nossa Secretaria Municipal de Educação, proveu uma pesquisa e 78% dos pais se manifestaram de forma clara, olha, somos contrário à volta das aulas nesse ano, né? Porém, a gente percebe um sentimento diverso a esse já nas famílias aderentes à rede privada de ensino. Então, até com essa circunstância, volto a dizer, a gente está aqui ainda analisando para aí sim ter uma tomada de decisão. Secretário, Santos agora tem uma nova atração turística, que é o novo mercado do peixe, né?
e todo mundo quer conhecer, né? Até, enfim, quer sair daqui para conhecer esse novo mercado do peixe. Como é que o senhor vê essa nova atração conciliada aí com esse momento de pandemia? Que tipos de precauções assim vocês estão tomando em relação à aglomeração de pessoas lá no mercado do peixe? O que pode ser feito nesse momento que a gente ainda está necessitando aí do isolamento social? É uma verdade, né? E para nós, santistas, de forma geral, até peço licença aqui, até para, de certa forma, sair um pouquinho da esfera da saúde, né? Mas como uma característica da cidade sempre foi a indução ao turismo, um ativo muito importante para a nossa cidade. Eu estava até acompanhando aqui as questões relativas à economia, né? Então, olha, é claro que sempre foi e continuará sendo o turismo um grande indutor da economia da cidade de Santos e da região da Baixada Santista. Então, para a gente, não é muito legal a gente poder falar, puxa vida, temos uma nova Ponta da Praia, né? O nosso novo mercado do peixe fica no bairro da Ponta da Praia. E foi feita toda uma reurbanização na Ponta da Praia no todo. Quem conhece aqui Santos, ali em torno dos clubes, né? Do ferry boat, né? Que faz a travessia ao Guarujá. Está tudo muito bacana, muito bonito. E nós realmente gostaríamos que, enfim, vários turistas viessem nos visitar, inclusive no mercado de peixe, que realmente também está muito legal, né? A gente tem ali os novos boxes, uma condição muito legal para os comerciantes e também para aqueles que vão visitar, com um restaurante, inclusive, num mezanino, enfim. Tem uma estrutura muito positiva para as pessoas, mas nesse momento ainda temos aí realmente essas restrições. As restrições são muito claras. A gente tem aí limitação de pessoas, então invariavelmente tem se formado filas, e nas filas, inclusive, também a gente tenta orientar as pessoas a manterem um distanciamento. Isso tem acontecido de forma bastante razoável, mas basicamente nós temos aí protocolos sanitários instituídos dentro do equipamento e controle de acesso, para que a gente não tenha realmente uma lotação muito grande dentro também desse novo equipamento. Claro, o que nós desejamos é que a gente possa voltar à normalidade, e aí sim, poder aqui utilizar esses canais para incentivar o turismo aqui no litoral. Secretário, eu quero até aproveitar o gancho aí do turismo aí que o Luciano levantou, porque no próximo final de semana nós temos um feriado aí, né? Nós temos 7 de setembro chegando e ontem mesmo o governador João Dória já se manifestou extremamente preocupado com esse próximo final de semana, com o quanto as pessoas podem acabar descendo para o litoral e, de certa forma, correrem mais riscos de contaminação. Qual a preocupação de vocês em relação a esse feriado iminente aí na cidade de Santos? Olha, a preocupação é muito grande. De fato, nós tivemos um acúmulo de pessoas muito expressivo nas praias nesse final de semana. A gente compreende o pessoal da capital, o pessoal do interior, e volto a dizer, em condições normais, todos são muito bem-vindos à cidade de Santos. Mas nesse momento, pessoal, evitem o turismo na cidade. Não é um momento de turismo. Nós temos restrições expressas, né? Então, a areia, a faixa de areia, é recomendado nesse momento somente para atividades físicas. Então, o pessoal fazer uma caminhada, uma corrida, ou mesmo esportes no mar. Mas não é recomendado, e nós não estamos permitindo, por exemplo, as cadeiras na praia, para o pessoal poder sentar, tomar um suco, bater um papo, tomar uma cerveja, o que seria muito legal em condições normais, nesse momento não é recomendado. Então, a faixa de areia não está sendo permitida, as cadeiras, por exemplo, mesmo nos quiosques, também temos limitações. Os nossos restaurantes, bares, estão com limitação de horário. Nós temos condições realmente de certa forma, prover uma retomada parcial dessas atividades econômicas, mas com muitas restrições. Nossas lojas, nossos shoppings estão abertos, mas também com limitações de horário e com limitações de acesso. Então, queria aproveitar aqui, seguindo a própria orientação e acertada do governador João Dória, do nosso prefeito aqui, o Paulo Alexandre Barbosa, que é o presidente do Condesb, ou seja, representa os 9 municípios da Baixada. Pessoal, nesse feriado, não venham para a Baixada, ainda não é o momento de nós estendermos aí as atividades turísticas, né? Então, se todos tiverem a sua colaboração, quem sabe já no momento aí mais tranquilo, no mês de janeiro, ou seja, no início do verão, de fato, da alta temporada, a gente tenha condições mais favoráveis. Mas nesse momento ainda não é recomendado um grande fluxo de pessoas e as instalações aqui turísticas da cidade não estão preparadas para receber a todos, como nós tivemos esse último final de semana. Espero aí que as pessoas tenham essa compreensão e realmente
não venham, nesse momento ainda, para os equipamentos turísticos da Baixada Santista. Secretário, uma outra questão é a volta às aulas, né? Vários municípios da Baixada Santista já estão aí programando a volta às aulas, né? É o momento de se voltar às aulas? É possível continuar online? O que é possível fazer para evitar novas contaminações, ainda mais no ambiente escolar? Olha, eu penso que o plano de contingência do Estado de São Paulo foi muito feliz, né? Ao, digamos, empurrar um pouquinho mais essa liberação para o mês de outubro, de forma geral. Eu creio que isso realmente seja um bom caminho. E com as condições postas pelo próprio Plano de São Paulo. Então, nós estamos aqui, e aliás, a Baixada, talvez uma das primeiras regiões, junto com a capital, a estar na cor amarela no plano, e estamos, desde então, sem nenhuma mudança. Eu acho que isso tem mostrado realmente que estamos com um comportamento equilibrado aqui na Baixada, os números estão, de certa forma, controlados, mas ainda não é, digamos, o momento ideal para essa retomada. Mas quem sabe, volto a dizer, temos aqui nessa discussão de forma muito intensa. Já no mês de outubro, a gente possa, de forma parcial, com protocolos muito bem instituídos, também prover essa retomada. Sinceramente, eu penso que é possível, sim, de alguma forma, a gente prover alguma retomada, desde que os números continuem estáveis como estão. E a gente espera, de fato, que isso, enfim, se confirme já para o mês de outubro. Durante a pandemia, foram construídos hospitais de campanha, secretário, aí em Santos? E se foram, o que vai ser feito com esses hospitais pós-pandemia? Sim, nós instituímos aqui 3 hospitais de campanha na cidade de Santos. E esses hospitais tiveram uma característica um pouco diferente. O que nós fizemos? Nós, nenhum demérito à estratégia de outras localidades, cada um tem a sua estratégia e nenhum tipo de crítica quanto a isso. Mas nós fizemos um pouquinho diferente aqui, talvez em relação a outras localidades. Nós não fizemos estruturas novas em, por exemplo, campos de futebol, ginásios esportivos, centros de convenção. Nós buscamos espaços que já funcionavam alguma coisa da saúde. Então, por exemplo, tínhamos lá um prédio onde iria funcionar uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Nós seguramos um pouquinho as atividades dessa UPA e transformamos essa estrutura predial num hospital de campanha. Instalamos leitos, leitos de UTI, contamos com a colaboração do Estado, com o envio dos respiradores, que foi bastante importante, e também com a habilitação dos leitos perante o governo federal. Então, tivemos aí a participação direta do governo do Estado e do governo federal, o que realmente nos deu uma condição mais adequada para poder prover as estruturas rapidamente. Fizemos isso em 2 localidades. E numa terceira, nós fizemos um pacto com uma rede privada hospitalar instituída no Brasil, um hospital que estava desativado, mas que estava pronto. E lá instituímos também um hospital de campanha, 130 leitos, sendo que desses 17 de UTI. Esse hospital especificamente, o nome dele é Hospital Vitória, nós conseguimos também um apoio importante do governo do Estado, celebramos um convênio com o governador João Dória para que fosse liberado aí verbas para o custeio desse hospital, e isso realmente nos ajudou muito. Desses 3 hospitais de campanha, um já foi totalmente desativado e já funciona como UPA, um segundo está sendo desativado, um processo de desativação, e o terceiro, que é justamente esse que é o maior, que eu me referi agora, o Hospital Vitória, nós vamos manter por mais alguns meses ainda o hospital. Hoje, a nossa taxa de ocupação na rede pública está em cerca de 25%, e no total, somando público e privado, em pouco mais de 30%, 32%, ou seja, um número bastante controlável, por isso que nós realmente acreditamos que já é possível nós iniciarmos esse processo de desmobilização dos hospitais de campanha, mas de forma muito gradativa e acompanhando a evolução dos números. Se houver uma reversão nesses números, nas quedas de internações, que é claro que é o que não desejamos, mas se houver, nós temos aí condição de suspender essa desmobilização e continuar atendendo a todos. Mas o fato é, temos na cidade e na Baixada, como tivemos desde o começo da pandemia, condições de atender a todos. Todas as pessoas que precisaram de algum nível de internação tiveram assistência aqui na Baixada Santista e continuarão tendo. Secretário, outro ponto aí positivo de Santos é que vocês são uma das cidades brasileiras que mais testaram a população, né? Diferentes tipos de teste.
quanto que essa política de testagem impactou no município, né? Isso facilitou a construção de uma estratégia no combate ao novo coronavírus. Eu queria complementar essa pergunta, a gente está com pergunta aqui de telespectadores, como que está o uso das praias, né? E se a população está ajudando. Então, eu queria juntar todas essas perguntas em uma só, falando essa questão de comportamento da população com a testagem boa que vocês estão realizando aí no município. Olha, quanto ao tema da testagem, realmente a gente colocou um mantra aqui desde o início do enfrentamento ao vírus, né, que sem testes, sem verdades. Esse foi o nosso mantra. E realmente, então, fizemos uma política muito consistente de testagem. Já foram mais de 110 mil testes realizados na cidade, tanto na modalidade PCR, né, que é o teste com uma assertividade melhor, teste laboratorial, o pessoal já está conhecendo bem, né, que é aquele que basicamente um cotonetão é inserido na narina e na garganta das pessoas, a gente colhe esse material e faz uma pesquisa laboratorial. Como também no teste rápido, né, que tem a grande vantagem de ser rápido, o resultado é mais rápido. O que nós fizemos? No começo ainda, lá pelo mês de março, abril, nós começamos com esse alto grau de testagem na modalidade de teste rápido. Fizemos drive-thrus. O que foi isso? Pegamos espaços importantes da cidade, onde nós tivemos condições de fazer teste nas pessoas sem que elas saíssem dos carros. Então, isso permitiu que em poucos dias nós fizéssemos 1.000, 2.000, 10.000 testes nessa estratégia. Então, realmente, foram números expressivos. E a gente, em cima dos testes confirmados no teste rápido, a gente convidava as pessoas a fazerem uma contraprova no PCR. Isso tudo numa mesma estrutura. Então, isso perdurou aí por semanas aqui na cidade e nós tivemos condição de testar boa parte da população. No momento seguinte, nós mudamos um pouquinho a estratégia, começamos a atuar nas áreas que entendemos com o maior número de vulnerabilidade social, ou seja, as pessoas, inclusive, que teriam mais dificuldade de estar com um carro, por exemplo, para poder prover o teste. Então, nós fizemos ações de blitz na região dos morros, na região aqui da Zona Noroeste, que é uma região bastante importante da cidade, na região aqui central, onde nós temos, lamentavelmente, os cortiços, né? Ou seja, pessoas ainda que têm algum nível de vulnerabilidade social, na nossa área continental, também importante para a cidade, enfim. Blitz que foram realizadas para que a gente também aumentasse esse alto grau de testagem. O resultado foram mais de 110 mil testes, como mencionado, o que diz aí cerca de 25% da população. Realmente, poucas localidades no mundo tiveram um percentual tão expressivo de testagem como aqui em Santos, né? E o que é importante nisso? Primeiro, 3 razões aí, né? A primeira é, claro, a individualidade das pessoas. Então, o sujeito ele tem a condição de ter uma indicação se ele está ou não com o vírus. Isso, para a sua particularidade, é muito importante. A segunda, que aí já tem uma característica mais de viés de saúde pública, ora, se eu tenho um cidadão que é detectado com o coronavírus, e mesmo que ele esteja com poucos sintomas, automaticamente ele entra no nosso quadro da vigilância epidemiológica e passa a ser recomendado fortemente para que ele se mantenha em afastamento social pelo menos por 14 dias, ou seja, eu evito a proliferação do vírus, afastando essa pessoa do convívio social. E a terceira, é claro, nós traçamos um mapa epidemiológico. Aqui em Santos as pessoas podem entrar, Fábio, Luciano, qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, entra no portal da Prefeitura, santos.sp.gov.br. Tem lá, monitoramento Covid-19. É uma página que é alimentada em tempo real pelos nossos técnicos da vigilância, em que você tem uma série de informações, tanto quanto, por exemplo, contágio e óbitos em relação à faixa etária, comorbidade pré-existente, prevalência de sexo, prevalência de gênero, cor, enfim, várias situações que são ali traçadas no que nós chamamos de um mapa epidemiológico completo que está à disposição da população na nossa página da internet. E quanto à participação realmente da sociedade, nós aqui em Santos realmente entendemos que grande parte desses resultados, de certa forma, que nos colocam numa situação de controle do vírus, se devem à intensa participação da população. A grande maioria da população de Santos compreendeu o momento. A gente anda nas ruas, nas praias, enfim. É muito raro você ver alguém que não esteja usando máscara. É verdade que eu ainda brinco, né? O pessoal às vezes está com a máscara, mas ainda está deixando o narigão de fora, não está usando a máscara de forma adequada. Então, até aproveito aqui para pedir, pessoal, é importante não só estar com a máscara, mas usar a máscara de forma adequada, ou seja, cobrindo o nariz, cobrindo a boca. Mas a gente percebe, sim, essa grande, digamos, mobilização da população num todo. E também
os nossos comerciantes, né? A gente viu em outras localidades, com a retomada do comércio, grandes aglomerações, algumas ações até muitas vezes um pouco irresponsáveis por parte dos comerciantes. Aqui em Santos, não. Tanto os comerciantes, os lojistas, né? Ou seja, que tem ali a porta já diretamente na rua, quanto os comerciantes dos shopping centers, também aqui a nossa menção é de agradecimento pelo nível de responsabilidade dos shopping centers aqui na nossa cidade. Enfim, conseguimos prover um nível de retomada com responsabilidade, sem grandes aglomerações. Eu acho que isso realmente tem colocado a cidade numa situação bastante controlável em relação ao vírus. Fábio Alexandre Fernandes Ferraz, secretário de Saúde do município de Santos. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que podemos agradecer ao secretário, né? Tá bom, muito obrigado, secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um abraço a todos e vamos aí manter ainda as ações. É importante, né, sempre frisar, gente, embora a gente tenha aí uma condição de uma retomada parcial, eu acho que isso se deve aproveitar o canal da Alesp, não só aqui para a Baixada, mas para o estado todo, né? Nós ainda estamos no enfrentamento de pandemia, então não podemos baixar a guarda. Um abraço a todos. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, bom dia. Você vê aí uma postura importante, uma cidade turística, o secretário pedindo para as pessoas não irem, né? Quer dizer, é uma postura interessante aí da cidade, uma cidade que adotou uma testagem em massa. Parabéns à cidade de Santos aí pela atitude aí diante da pandemia. Bem, continuando aqui, o deputado Marcos Damasio, do PL, visitou na semana passada as dependências do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O parlamentar foi recebido pelo diretor da Divisão de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do Instituto Central do HCF, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Luiz Augusto Carneiro, de Albuquerque, pelos médicos Luiz Marcelo Malboisson e Luciana Haddad, pela gestora administrativa Daniele Quagliano e pelo superintendente do HC Antônio José Rodrigues Pereira. Além de reconhecer laboratórios de estudos e pesquisas e toda a estrutura de atendimento e internação do setor, Damasio foi apresentada a casa de apoio, que recebe pacientes e acompanhantes que vêm de longe e não têm onde ficar. Setor pioneiro em transplantes do aparelho digestivo, a divisão contabilizou no ano passado 125 transplantes hepáticos. Para o deputado Marcos Damasio, o Hospital das Clínicas realiza aí um trabalho excepcional tanto no atendimento ao público como no ensino e na pesquisa. O deputado conheceu mais de perto o Departamento de Gastroenterologia e as necessidades do setor, colocando seu mandato à disposição para colaborar com a continuidade dos trabalhos. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Instituto do Legislativo Paulista, aqui da Assembleia Legislativa, em parceria com a FAPESP, promoveu um circuito de palestras intitulado Genômica, a Ciência da Vida em Ambiente Virtual. Exatamente, Luciano. Esther Sabino, professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e pesquisadora de Medicina Tropical, falou sobre a importância de sequenciamento do genoma da SARS-CoV-2 feito por profissionais no Brasil no início da pandemia. Entender esse problema de vírus que se espalham silenciosamente antes de causar epidemia é extremamente importante. E o próximo passo, então, é desenvolver tecnologia para que a gente possa detectar mais rapidamente esses agentes e possa fazer uma vigilância melhor. Quando o primeiro caso foi confirmado no Hospital Albert Einstein, nós estávamos com tudo pronto para poder fazer o sequenciamento e por isso que o sequenciamento foi tão rápido. Eu acho que em momentos de epidemia, o que as pessoas querem e precisam saber é qual a nossa capacidade de responder, como que nós estamos preparados. Então, eu acho que isso responde, o fato de termos feito isso rapidamente mostra a importância que a população deu a esse fato. É lógico que nós continuamos trabalhando, a partir de nós sequenciamos um número maior de amostras, esses dados foram publicados na revista Science, que é uma revista importante a nível internacional, e o que mostrou o nosso estudo é que mais de 100
linhagens chegaram ao país no início da epidemia, mas apenas 3 delas são responsáveis pela epidemia como a gente vê hoje. Todas as 3, a origem é europeia, e elas chegaram muito próximas ao momento da primeira detecção. Então, esse vírus não ficou muito tempo, todo mundo estava atento, e a detecção foi muito rápida. É errada a ideia de que o vírus pudesse estar circulando há muito tempo. Ele foi realmente detectado muito próximo do momento que foi descoberto o primeiro caso. O desenvolvimento das pesquisas sobre genomas e das terapias celulares no Brasil tem obtido resultados promissores, trazendo esperança para portadores de doenças até então sem tratamento ou cura. O chefe do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, de São Paulo, Rodrigo Calado, falou sobre o uso de células CAR-T no tratamento de linfomas. O segredo por trás dos linfócitos da terapia com células CAR-T vem de uma junção das formas como funcionam os nossos linfócitos. Nós temos principalmente 2 tipos de linfócitos, os linfócitos T de tatu e os linfócitos B de bola. Os linfócitos B de bola são aqueles linfócitos que produzem os anticorpos, que reconhecem uma série de antígenos, moléculas no nosso anticorpo, e esses anticorpos, eles matam diretamente o alvo contra os quais eles reconhecem. Normalmente, os linfócitos T no nosso organismo, eles são capazes de reconhecer uma boa parte das células cancerosas e matarem essas células cancerosas. Mas os linfócitos T precisam de uma molécula chamada MHC para reconhecer esses antígenos na célula cancerosa. Quem também participou do evento foi a professora de genética do Instituto de Biociência da USP e diretora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco. Dentre os temas abordados, Maiana Zatz explicou o estudo que mostra como a genética influencia na variabilidade clínica em pessoas com a SARS-CoV-2. A nossa pergunta é como explicar o caso de pacientes jovens com formas letais e idosos resistentes. Então, nós resolvemos pesquisar os 2 extremos. Por um lado, os jovens que falecem devem ter variantes genéticas de risco, e aqueles que conseguem ser idosos, que são assintomáticos ou que têm muito poucos sintomas, devem ter as variantes genéticas de proteção. Então, a questão que a gente quer responder é qual é o mecanismo imunológico que confere proteção e qual a frequência de pessoas assintomáticas e resistentes na população. Nós vamos fazer estudos funcionais. Tá? Então, principalmente de centenários curados, assintomáticos, nós vamos gerar, então, várias linhagens celulares dessas pessoas no laboratório e depois nós vamos, então, infectar essas linhagens com o coronavírus e ver como é que ele se comporta nessas linhagens. Por que essas pessoas, então, são resistentes? Será que o vírus não penetra nas células? Será que ele ativa alguns genes e inativa outros? Então, tudo isso vai nos dar respostas muito importantes com esses experimentos. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o jurista Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Ele fala sobre as eleições em meio à pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Doutor Paulo, o senhor nos ouve? O senhor escuta a gente? Tá bom. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ler aqui. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso a proposta do novo salário mínimo para 2021. A projeção feita para o projeto de lei orçamentária anual é que o valor seja de R$ 1.067. Vale lembrar que o valor do salário mínimo em 2020 é de R$ 1.045. Esse aumento de R$ 22,00 refere-se apenas para repor a inflação projetada para 2020, que é de 2,09%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Isso quer dizer que o salário mínimo ficará sem aumento
por 2 anos seguidos. Entre 2007 e 2019, a lei garantia que o salário mínimo tivesse aumento real acima da inflação, sempre que tivesse algum crescimento econômico. Esse cálculo juntava aí a conta da inflação do anterior, mais o resultado do produto interno bruto dos 2 anos anteriores. Essa fórmula perdeu a validade no ano passado, por isso o governo passou a reajustar o salário mínimo apenas pela inflação, como determina a Constituição Federal. Vou continuar aqui na lauda 11. A Rede Alesp mudou o número de canal de televisão, Fábio. De acordo com o Ministério das Comunicações, que autorizou a troca dos números, o objetivo é tornar a rotina do Senado e Câmara Federal, das Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais mais acessíveis aos telespectadores. A mudança foi feita em 48 emissoras da TV Legislativa de todo o país no último sábado, dia 29 de agosto. Em São Paulo, a Rede Alesp passou a operar pelo número 8.2 na lista de canais do sinal aberto. A alteração, em regra, deve ser identificada automaticamente pela TV quando você trocar os canais ou quando ligar e desligar o aparelho. Caso haja problema na sintonização, você deve ativar a opção de busca ou sintonia de canais na parte de configurações do menu da sua televisão. Para mais informações, acesse o site al.sp.gov.br/notícias. Bem, vamos ver agora se a gente consegue falar com o Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Paulo, você escuta a gente? Sim. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Bom dia. Doutor Paulo, gostaria que o senhor falasse dessa medida que acabou modificando as datas da eleição. Quando as eleições vão acontecer? Bem, as eleições, elas deveriam ocorrer no primeiro e último domingo de outubro corrente, não é? Conforme previsão constitucional, artigo 29 e 77 da Constituição. Mas com a edição da Emenda Constitucional 107 de 2020, elas foram adiadas em razão da pandemia. A justificativa é a pandemia, a Covid-19, estabelecendo novas datas, não só para as eleições, mas para todo o calendário eleitoral. Então, houve modificação de todo o calendário eleitoral. Então, por exemplo, agora de 31 de agosto a 16/9, haverá a realização das convenções partidárias, não é? Para a definição das coligações, escolha de candidatos. As convenções, inclusive, poderão ser realizadas por meio virtual, conforme estabelecido na própria emenda e também entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Não é? Mas houve, como eu falei, modificação de todo o calendário eleitoral. Com as novas datas surgiram muitas dúvidas em relação à campanha eleitoral, né? Quando começa, quando termina, porque mudaram os prazos a eleição, mudou toda a campanha eleitoral. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, se o senhor tiver aí datas, enfim, quando é que começa a campanha efetivamente a partir de agora e ela deve ir até quando? Ela começa no dia 26 de setembro, início da propaganda eleitoral, não é? Inclusive na internet. Isso está previsto no artigo 1º, inciso 4 da Emenda Constitucional 107. Uma data importante, como eu falei há pouco, são a realização das convenções, né, de 31 de agosto a 16/9. 26 de setembro é uma data importante também, que é o último dia para o registro das candidaturas e o início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e emissoras de TV, a fim de elaborar o plano de mídia, não é? Então, essas são as principais datas do novo calendário eleitoral. Doutor Paulo, nas últimas eleições, um fator fundamental, às vezes até decisivo nas eleições, foram as campanhas pela internet, né? Tratando-se dessa próxima eleição, quais são as regras para essas campanhas eleitorais por meio de redes sociais, por exemplo? Olha, são várias. Demorou a surgir no processo eleitoral uma regulamentação legal específica para a rede mundial de computadores, né? O qual só veio a ocorrer
pelo artigo 4º da Lei 12.034, que acrescentou o artigo 36A, inciso 1, 57A até o 57I, né? Então são várias regras que estão previstas na legislação. Então estão todas as regras lá, do 57A até o 57I, artigo 58, parágrafo 3º da Lei das Eleições, há toda uma regulamentação da propaganda eleitoral. O que é importante é que nesse período, agora, deve ser observada a questão da pré-candidatura, não pode haver menção direta a pedido de votos, né? Agora só se apresenta como pré-candidato. Outro meio bastante utilizado dos eleitores é a televisão, né, doutor? Quais são as regras aí para a televisão? A televisão, o ponto principal é que é proibida a veiculação de propaganda eleitoral paga no rádio e na TV. Né? Isso está previsto no artigo 44 da Lei 9.504. Essa proibição se dá porque as difusões constituem serviços públicos. Né? O rádio e a televisão não podem empregar para divulgar vários propaganda eleitoral, né? Que é captada por meios eletrônicos. Os critérios de transmissão se acham no chamado direito de antena, que se efetiva com os permissivos legais. Né? Então, a principal característica aí é a proibição que a propaganda seja paga. Né? Então, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido pela lei, vedada a propaganda paga. Esse é o principal aspecto. Doutor Paulo, outro problema que tem se enfrentado recentemente devido ao avanço das redes sociais e a utilização das redes sociais para meios políticos é a chamada fake news. O que a lei diz para essas próximas eleições em relação às fake news? Esse é um problema não só na seara eleitoral, mas é um problema que nós estamos vivendo nesse mundo contemporâneo, que é a sociedade da informação, né? Nós temos muita informação pela internet, pelas redes sociais, e algumas informações mentirosas, né, que são as denominadas fake news. E no processo eleitoral, isso pode desequilibrar o pleito, né, por uma calúnia, uma difamação, algum fato que ofenda o candidato. O Tribunal Superior Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral está atenta ao fake news. Isso pode ter desdobramento na seara criminal, pode ter desdobramento no próprio registro de candidatura. O candidato que se utilizar de fake news pode ter o seu registro cassado, o seu diploma cassado, não é? Então, a Justiça Eleitoral está atenta, caracterizando isso como um abuso no processo eleitoral. Doutor, em relação à votação, né, a gente sabe que a pandemia no Brasil né, ainda está com números altos ainda do número de mortes. Existem previsões, inclusive de fora, dizendo que a gente só vai ter uma diminuição significativa lá final de dezembro, início de janeiro, enfim. Como é que fica a questão da aglomeração durante a votação? Né? O que pode ser feito? O TSE já definiu algumas regras em relação a essa questão. Tem um limite de pessoas em cada local de voto. Como é que vai ser o trabalho de mesários, de profissionais? Como é que ficam essas questões? Primeiro que no momento, é importante falar que no momento da votação, não é? O eleitor sempre fica distante, não é? Ele fica lá sozinho na cabine, ele não pode ser vigiado por nenhum cabo eleitoral, não é? Ele fica sozinho. O problema é a chegada na urna, não é? Porque é comum em alguns colégios eleitorais uma fila, não é? E aglomeração, e até mesmo de simpatizantes de uma ou de outra candidatura, né? A festa da democracia. A Justiça Eleitoral está anunciando que irá tomar medidas no sentido de preservar uma distância mínima, que os mesários terão à disposição álcool gel, máscara, todos esses procedimentos que têm sido adotados por vários estabelecimentos comerciais, né, para evitar o contágio. Né? Está se prevendo também, mas isso nós não temos nenhum dado, que haverá talvez uma corrida baixa aí aos locais de votação, né?
em especial pessoas de idade que não são obrigadas a votar, talvez nesse pleito não irão votar, né, para preservar a sua saúde. Mas isso vai depender de como estará o avanço da pandemia em dezembro, né? Doutor Paulo, eu quero ainda insistir um pouco naquela coisa das redes sociais, porque eu acredito que depois desse avanço tecnológico, o fato da internet ter se disseminado mundo afora, o fato das redes sociais terem ganho grande proporção na sociedade, né, e interferindo também nos pleitos políticos, eu acredito que isso trouxe mais trabalho, muito mais trabalho para a Justiça Eleitoral, né? Então, o senhor falou agora há pouco que, dependendo do que for apurado, um candidato pode ter até a sua candidatura impugnada. Diante de tanto trabalho que a Justiça Eleitoral pode ter junto às redes sociais, esses processos, de repente um processo de impugnação de uma candidatura, deve ocorrer rápido ou isso pode se arrastar ao ponto de terminar o pleito, terminar a eleição e só depois o político ter a sua candidatura invalidada? Olha, isso é uma pergunta assim difícil de responder em tese, não é? Porque isso depende de processo para processo. A Justiça Eleitoral, ela se caracteriza pela rapidez, não é, dos seus processos, mas há casos em que até chegar no TSE realmente demora para se cassar uma candidatura. Então, isso, em tese, é difícil eu te responder isso. Há casos que em 6 meses, 1 ano, o candidato está cassado, e há casos em que se transcorre o mandato e ele fica na cadeira. Mas quando a Justiça Eleitoral decide, ele se torna inelegível por força da lei da ficha limpa. Doutor, eu queria falar um pouco sobre a questão das cotas, né? Recentemente, a Benedita da Silva, né, que foi deputada, senadora lá pelo Rio de Janeiro, fez uma consulta em relação à questão de cotas de candidatos negros. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, como que isso vai funcionar nessa eleição. Teve essa decisão aí do TSE. Queria que o senhor falasse um pouco disso e a decisão é em relação a gênero, não é? É 70% masculino, 70% feminino ou vice-versa, tá? A questão de cota racial ainda não está definida. Tá, mas parece que essa decisão lá do TSE abriu precedente aí para uma série de questões, não é isso? Queria que o senhor explicasse melhor, por favor. Essa questão de cotas raciais não há previsão na legislação eleitoral, né? Então, isso é uma tese que ainda não está definida pelo TSE. Tá, em relação à votação, à campanha, a questão das fake news. A gente está vendo aí, aqui a Assembleia, por exemplo, tem uma comissão aí de fake news. A gente sabe da influência das fake news aí nas últimas eleições, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Como é que fica aí essa questão sob o ponto de vista eleitoral? A questão da fake news? Isso. Não, mas qual que é a pergunta específica? A pergunta específica é como que fica a legislação, né? A gente tem várias CPIs pedindo para se criar uma legislação. O Congresso está discutindo isso, a Casa, aqui a Assembleia Legislativa está discutindo essa questão das fake news. Como é que fica... Só um pouquinho, deixa eu só terminar a pergunta, para o senhor me responder. Como é que fica a questão das fake news nessa eleição? Ela teve um peso grande em 2018, ela teve um peso grande nas eleições americanas. O que mudou na legislação nessa campanha? O que pode mudar na legislação? O que a gente vai ter de novo em relação às fake news nessas eleições de 2020? O que acontece é o seguinte: a mentira no processo eleitoral, ela sempre esteve na ordem do dia, né? Assim, é corriqueiro a contra-propaganda com mentira. A internet, na verdade, ela potencializou isso, né? E de uma forma desastrosa. A atenção da Justiça Eleitoral está no monitoramento das redes sociais, não é? Na verificação rápida acerca da sociedade da informação. Então, o que muda é uma atenção da Justiça Eleitoral nesse sentido.
Tá certo. Como, inclusive, está sendo divulgado, né? Tá certo. Muito obrigado, jurista. É uma lei que talvez possa ser usada, é a lei, se não me falha a memória, 13.834, que tipifica o crime de denunciação caluniosa como finalidade eleitoral, né? Que está dentro do tema fake news. Tá certo, muito obrigado, doutor Paulo Hamilton Siqueira Júnior, né, falando sobre eleições em meio à pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Forte abraço para vocês. Forte abraço. Bom dia. Ele estava escutando a gente com delay, por isso que às vezes teve essa falta de sincronia, né? Temos entrevista no ar? Temos mais entrevista ou não? Tá bom. Notícia. Durante o pequeno expediente desta segunda-feira, na 47ª sessão ordinária do plenário do Juscelino Kubitschek, os deputados subiram à tribuna para discursar durante 5 minutos em tempo regimental. A primeira foi a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que falou sobre a interrupção da gravidez e a violência sexual contra as mulheres. Muito embora eu compreenda que é um tema difícil, sob o ponto de vista técnico-jurídico, a resolução está alicerçada. Por quê? Porque é da nossa cultura, da nossa história, né, jurídico-penal, que o estupro era um crime processável mediante ação penal privada, em virtude da privacidade, para preservar a privacidade da vítima, a intimidade da vítima. Entretanto, a necessidade da vítima contratar um advogado para promover a ação também gerou impunidade, né? Eu lembro de casos em que a mulher, às vezes, mal atendida, né, via todo o processo ser anulado e o seu algoz ficar livre. O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, falou da morte de policiais no último fim de semana por complicações pela Covid-19 e também acidentes em rodovias. Ele voltou à tribuna para falar sobre a necessidade de reabertura das atividades do setor de eventos no estado. 165 dias, 5 meses e meio, é isso que nós temos em alguns setores da sociedade, onde trabalhadores estão sem trabalhar há 165 dias. Essas pessoas que trabalham em bufês, em espaços de eventos, são assessores, decoradores, DJs, as empresas de iluminação, empresas que montam, montadores de festas, garçons, faxineiros, recepcionistas, músicos, aqueles que fazem bolos, doceiros, que fazem comida, os artistas em geral, todos estão parados até o momento. Então é um absurdo o que estão fazendo com as pessoas que trabalham com eventos. Nós precisamos rever urgentemente essa hipocrisia que está sendo feita nessa área. E eu venho aqui nessa tarde solicitar ao senhor governador João Dória para que reveja com urgência essa área do setor público, do setor privado, as pessoas que vivem desse tipo de serviço. O deputado Douglas Garcia falou sobre o isolamento social imposto pelo governador João Dória. Ele disse ainda que as pessoas estão proibidas de fazer eventos dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio ambiente privado. Ora, se eu quiser fazer qualquer tipo de evento dentro da minha casa, eu faço, e o Estado não é ninguém para querer intervir na minha casa. O Estado não é ninguém para querer intervir na casa de quem quer que seja, porque a casa, ela é um local inviolável, e o governador João Dória deu a entender que, se fosse o caso, ele colocaria até mesmo a polícia militar à disposição para poder invadir a casa alheia, para poder fazer com que as pessoas tenham a sua residência violada. Foi o que deu a entender, mesmo ele sabendo que isso é impossível de acordo com a própria lei. Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, também fez uso do tempo regimental. Ele falou sobre a Bolsa Alimentação a estudantes do ensino público. Logo que começou a pandemia, eu apresentei o projeto de lei 112/20, instituindo uma Bolsa Alimentação para todos os alunos da rede estadual de ensino, ou seja, que a merenda escolar continuasse sendo fornecida através de um cartão, né, com um valor que pudesse
representar o que o Estado vinha investindo nas escolas. O governador não acatou o nosso pedido, nem a nossa indicação, o nosso projeto de lei está paralisado aqui na Assembleia Legislativa. O que o governador fez, com muito sacrifício, depois de muitas críticas, ele instituiu só em abril um programa atendendo apenas 700 mil alunos, dos 3.500.000. Jornal da Rede Alesp. Pessoal, o governo de São Paulo anunciou um programa exclusivo para mulheres de cursos gratuitos na área de tecnologia. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa, realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. São 20 mil vagas e os cursos serão feitos de forma virtual e administrados pela Univesp, Universidade Virtual de São Paulo, em parceria com o Senac. São 4 opções gratuitas de curso com duração de 80 horas, oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, em parceria com o Senac. Programação de computadores, gerenciamento de banco de dados, desenvolvimento de aplicativos para celular e criação de websites na internet. As aulas começarão no próximo dia 14 de setembro e, repito, exclusivamente para mulheres. E poderão ser feitas, obviamente, à distância, remotamente, da própria casa da aluna que se inscrever gratuitamente no curso da Univesp. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 4 de setembro, e a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, falou da importância dos cursos de qualificação na área de informática para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Em estimativas realizadas pela Brascom, Associação Brasileira aqui de Empresas de Telecom e Tecnologia, entre o ano de 2020 e 2024, o setor de tecnologia terá cerca de 290 mil novas vagas de tecnologia são oportunidades reais de emprego e renda, mas infelizmente há uma expectativa de falta de profissionais qualificados para a ocupação de todas essas vagas. Outro desafio que nós temos é que dos nossos cursos de qualificação em tecnologia, o melhor número que nós encontramos relacionado a mulheres foi 1/3 das vagas preenchidas por mulheres. Mas metade da nossa população são mulheres, metade dos nossos empreendedores e empreendedoras são mulheres. Então, nós precisamos também que as mulheres saibam, e as meninas mulheres saibam que elas também podem buscar as vagas no setor de tecnologia. As aulas virtuais começam no dia 14 de setembro. As interessadas devem preencher o cadastro através do site cursosviarapida.sp.gov.br. Ainda durante a coletiva, o governador anunciou o valor de R$ 1,51 bilhão que o Estado recebeu até agora, em doações de dinheiro e serviços para combate do novo coronavírus. Também foi informado que o Hospital de Campanha de Heliópolis, na zona sul da cidade, vai encerrar os atendimentos aos pacientes com Covid-19. A medida foi possível devido à redução da demanda do Hospital de Campanha, exclusivo para coronavírus, que implantamos em maio último no bairro de Heliópolis, em São Paulo. O hospital cumpriu seu papel, atendeu 989 pacientes de 40 cidades, não apenas da capital de São Paulo. Conseguimos uma redução superior a 80% nas internações do coronavírus, 81%. Dessa maneira, nós podemos ampliar a demanda reprimida por cirurgias eletivas que foram canceladas na AME Heliópolis durante o período de funcionamento do Hospital de Campanha. Durante 3 meses, foram atendidos no Hospital de Campanha de Heliópolis 989 pacientes e 848 deles se recuperaram da doença. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorchiten, explicou que o hospital voltará a priorizar o atendimento geral da população. Passamos, dessa maneira, a dobrar as cirurgias eletivas, passando de 600 para 1.200 procedimentos de baixa complexidade. Na verdade, esses 1.200 procedimentos já eram realizados
antes da pandemia e vieram, logicamente, sendo reduzidos em virtude da ocorrência e da assistência para o Covid. Esses números mostram claramente que as unidades precisam retomar as suas vocações e continuar a servir a população, que não somente pelo atendimento da Covid, mas na sua retomada necessária. Antes de encerrar a coletiva, o governador lembrou que o estado está na terceira semana consecutiva de queda no número de óbitos e internações da Covid-19. Isso mesmo, Luciano. São Paulo atingiu 3.800.000 testes para detectar o novo coronavírus. Em várias regiões do estado, a porcentagem de testagem chega a 96%. O governador João Dória demonstrou preocupação em relação ao não cumprimento do distanciamento social. João Dória falou das praias lotadas em todo o litoral paulista durante o último fim de semana. Ele lembrou que São Paulo ainda está em quarentena e pediu o apoio de prefeitos para evitar aglomerações. Pessoas se aglomerando, sem máscara, de forma inadequada e perigosa. As rodovias também aqui do estado de São Paulo tiveram seguidos congestionamentos como se nada estivesse acontecendo, como se estivéssemos aqui em período de autoestação, de férias e com razões para celebrar. Nós não temos razões para celebrar, temos razões para nos preocupar. Os resultados positivos que São Paulo tem alcançado não justificam relaxamento e nem aglomerações de nenhuma espécie, nem em praias, nem em parques, nem em bares, nem em restaurantes, nem mesmo em festas em residências particulares. Para preservar vidas, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade, usando máscaras, fazendo o distanciamento social, fazendo os seus hábitos de higiene, sobretudo na lavagem das suas mãos, e tendo respeito pela vida. A redução dos óbitos que temos tido em São Paulo não justifica e não pode ser entendido como o final da pandemia. Volto a repetir o que já disse aqui várias vezes. Só teremos o fim da pandemia com a vacina e com a imunização promovida pela vacina. Enquanto não tivermos, nós estaremos em quarentena e lutando contra o vírus e a favor da vida. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, vamos agora conferir os números do coronavírus em todo o Brasil. São 121.560 mortes confirmadas até às 8 horas desta terça-feira, aponta um levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O balanço indicou que 619 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 3.911.463 casos foram confirmados. Algumas projeções de institutos de pesquisas e de especialistas da área médica apontam que 2.300.000 crianças vão nascer no Brasil no período entre a chegada da pandemia ao país em março até o final deste ano. Essa geração já está sendo chamada de coronials, um trocadilho com os millennials. A geração nascida neste milênio. Apesar de certo tom descontraído, faz sentido criar uma denominação específica para os bebês que estão chegando ao mundo agora. A virada de uma geração para outra é normalmente definida pela ocorrência de momentos históricos marcantes, como de fato é a pandemia de Covid-19 em 2020. Então, Fábio... Jornal da Rede Alesp. Então, Fábio, vai ser os coronials. É coronials, coronials, verdade, né? Verdade. E imagina o pessoal falando daqui a alguns anos. Você lembra na pandemia? Lembra como foi? Todo mundo isolado, né? A gente contando para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Pois é, vamos ver como que vai ser, né? O momento é histórico, é triste, mas é um momento histórico. Pois é. Vamos ler aqui mais uma notícia. A Caixa libera a partir de hoje os saques e transferências bancárias para os aniversariantes do mês de agosto do auxílio emergencial de R$600. O acesso ao saque pode ser da primeira à quarta parcela, dependendo da data que teve o cadastro aprovado. Quem tiver parcelas acumuladas também pode fazer mais de um saque. Isso mesmo, Luciano. Essa parcela foi paga na poupança digital do benefício no dia 14 de agosto. Porém, só em setembro foi permitido o saque ou a transferência para outra conta bancária.
Esse valor pode ser sacado nas agências da Caixa, casas lotéricas ou em locais correspondentes. Caixa Aqui. Desde ontem, 31 de agosto, também foi liberada a 5ª parcela para os inscritos no programa Bolsa Família, que podem sacar diretamente com o cartão do benefício. Isso aí, Fábio. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Edmir Chedid, do Democratas. Ele fala sobre a CPI das quarteirizações. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp mais uma vez. Prazer é meu, Fábio e Luciano. Prazer é nosso. Estar com vocês. Prazer é nosso. Deputado, qual o balanço que o senhor faz dos trabalhos da CPI das quarteirizações até o exato momento? Olha, a CPI das quarteirizações, para aqueles que nos ouvem, talvez não saibam bem o que é, nós, no ano de 2018, fizemos a CPI das organizações sociais de saúde. São aquelas organizações sociais não lucrativas que tomam conta da maioria dos hospitais públicos do estado de São Paulo e das prefeituras, dos AMES e assim por diante. Então, o governo repassa o recurso e essas organizações sociais que contratam serviços de médicos, enfermeiros, atendentes, limpeza, lavagem de roupa, segurança, compra de remédios, isso tudo vem sendo quarteirizado por estas organizações sociais. E é por aí que nós vemos o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público enxergam como sendo um meio de possível desvio de recurso e desvio de finalidade, né? Desvio da atividade fim. Então, nós estamos averiguando isso para aprimorar a legislação. A CPI começou dia 12 de março, depois o prazo foi suspenso em função da pandemia. Hoje nós estamos fazendo sessão todas as quartas-feiras e está indo muito bem. Nós, até o presente momento, até semana passada, havíamos ouvido, né, como funciona o sistema. Como a OS é cadastrada, como é feita a licitação, quais são os custos, quantas OS estão cadastradas no Estado, quanto de recurso o governo do Estado gasta com essas OS por ano. Ouvimos o Tribunal de Contas quanto aos problemas que eles encontraram e encontram, quer seja na licitação, como também encontram os problemas nas prestações de contas, as denúncias do Ministério Público. Esteve também uma audiência por videoconferência, todas estamos fazendo até agora, com o procurador do Ministério Público, procurador-chefe, que também nos colocou a sua posição, a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, que é quem faz todo o trabalho de verificar quais são OS que atendem às especificações da legislação, nós também ouvimos. Então, e ela entrou na semana passada para ouvir agora as OS e empresas que fazem essa quarteirização. O balanço é positivo até agora. Deputado, durante as oitivas, alguns depoentes falaram sobre a dificuldade de definir o que é classificado como um contrato quarteirizado. E o senhor acha que os trabalhos da CPI podem levar a uma legislação ou normativa que contribua nesse sentido? O que a Casa, né, o que a Assembleia Legislativa de São Paulo pode fazer em relação à legislação sobre essa questão? É isso que nós desejamos. A CPI das OS em 2018 propôs um projeto de lei. Esse projeto de lei é muito importante. Ele não foi votado até agora, ele se encontra nas comissões temáticas da Casa. E agora a nossa contribuição com essa CPI é aprimorar aquele projeto de lei. A lei existente é de 1998, é uma lei de 20 anos, muita coisa mudou de lá para cá. Aquilo que não podia no passado, hoje pode, aquilo que podia no passado, muitas vezes hoje não pode, né? E a lei, ela realmente, ela está ultrapassada. Então,
o que a Assembleia pode fazer é, quando concluída essa CPI, a comissão propor um projeto de lei novo, dando aos senhores deputados o direito ao amplo debate, né, com a comunidade, com audiências públicas, para que a gente defina o que realmente é terceirização, quarteirização, quinteirização, né? Alguns entendem que a simples contratação do governo do Estado de uma organização social para administrar um AME não é terceirização, é uma parceria. Então, não seria terceirização. Então, a contratação dos serviços dessa OS, por exemplo, de médicos, seria terceirização ou quarteirização, né? Essa é a grande discussão que nós já tivemos na CPI do ano de 2018. Eu acho que agora nós vamos poder, com a ajuda de todos, inclusive com a Justiça do Trabalho, com quem nós queremos ouvir também, né? A Procuradoria-Geral do Estado, também nós já ouvimos, né? Que é a Advocacia do Estado, escrever uma legislação moderna, atual, que preveja o pós-pandemia, com um custo de saúde menor, mas principalmente com muita transparência na prestação de contas dos recursos públicos, né? Para se ter uma ideia, o Estado de São Paulo investe na saúde através de organizações não governamentais, cerca de 6 bilhões de reais por ano, né? São 500 milhões de reais por mês, mais de 1.400.000 reais por dia. O Estado investe, melhor dizendo, 13 milhões por dia. O Estado investe em organizações não governamentais. E nós temos visto alguns abusos. Por exemplo, o serviço de advocacia, 200 mil reais por mês é o custo de um escritório de advocacia para determinada organização social. Contratação de escritório de contabilidade e de RH, 100 mil reais. São números estratosféricos e nós, pela experiência demonstrada pela Justiça brasileira, naquele caso da Lava Jato, a quarteirização dos serviços e a quinteirização é por onde vazavam os recursos, e é isso que nos preocupa. Há demonstrativos que temos visto e comprovadamente pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado, que este é o caminho para desvio de recurso público. Deputado, na última reunião foram ouvidos representantes do Instituto IABAS. Durante a sessão foi perguntado sobre o investimento no hospital de campanha do AMB e a destinação dos equipamentos depois da desmobilização do hospital. Como o senhor avalia as informações prestadas pelos depoentes? É possível que eles sejam convidados a prestar mais esclarecimentos, deputado? Olha, eu acredito que sim, sem dúvida, até porque os esclarecimentos não foram condizentes, nós não sentimos uma real transparência nas respostas que ambos os dois diretores fizeram. Inclusive, nós hoje estamos apresentando um requerimento que já está pautado para amanhã, a quebra do sigilo bancário do IABAS, porque foram gastos recursos na ordem de mais de 2,5 milhões de reais com um escritório de advocacia para defender a diretoria do IABAS num contrato do Rio de Janeiro. Quer dizer, não tem nada a ver com os dois contratos que eles tinham no estado de São Paulo, no município de São Paulo. Estão tirando recursos da saúde daqui para pagar advogados para pessoas físicas que são diretores da entidade, mas quem deve responder pelos seus atos são eles e não os recursos públicos, pagar advogado a eles, né? Então nós queremos a quebra do sigilo, porque quando isso foi denunciado por deputados e pela mídia, eles fizeram uma inversão, recolocaram o dinheiro no caixa.
Então nós queremos a quebra do sigilo, através da quebra do sigilo bancário que os procuradores da Assembleia devem entrar, caso esse requerimento seja aprovado amanhã na CPI. Os procuradores da Assembleia, nós temos um bom quadro de advogados na Assembleia, isso já aconteceu em outras CPIs, conseguimos quebrar o sigilo bancário e descobrimos muitas ligações tendenciosas, ligações de recursos esvaindo aí pelos dedos até para o crime organizado. Deputado, durante os trabalhos aí da CPI foram sugeridas aí diligências para checar as informações prestadas pelo Instituto IABAS, né? Qual que é a expectativa em relação à ação da CPI? Olha, a CPI pode fazer vistorias, né, blitz, para averiguar o serviço, como está sendo prestado, né? Por exemplo, em loco, na outra CPI das organizações sociais, nós visitamos vários hospitais, desde a sua recepção até a saída do paciente, buscando informações dos funcionários, servidores, buscando a documentação que demonstravam, muitas vezes, a não prestação de serviço feita, mas o Estado e a União pagando pelos serviços, e é isso que nós devemos fazer agora. A CPI deve escolher aí, talvez até por sorteio, dentre as OS mais problemáticas, que mantêm contrato com o governo do Estado ou que tenham recursos do Estado, quer seja na área da saúde, quer seja na área de presídios, da antiga FEBEM, atual CAVA, também na área de cultura, porque nós temos organizações sociais trabalhando em todas essas áreas, não é só a área de saúde. Então, nós pretendemos, com os advogados e assessoria, fazer uma visita em loco, com todos os cuidados que a pandemia nos aconselham e os padrões de requisito para que a gente possa fazer isso com toda a segurança, tanto para os deputados e assessoria, mas também para aqueles com quem nós vamos encontrar, e fazer a vistoria em loco. Se estão trabalhando ou se marcam o ponto e não trabalham, se as empresas quarteirizadas realmente são empresas só de fachada, né? Se elas servem só para desviar recurso público, isso nós devemos fazer nas próximas semanas. Deputado, eu lembro que eu cobrindo uma dessas reuniões das quarteirizações, eu acho que, se eu não estou enganado, foi o procurador do Estado, procurador-geral do Estado, que falou que a quarteirização ela deve ser feita diante de uma excepcionalidade. Então, eu lembro que nessa reunião foi até discutido, vale a pena quarteirizar do ponto de vista financeiro, já que se é um dinheiro público, você tem que tentar gastar o menos possível. O serviço vai ser muito melhor prestado do que se fosse prestado pela empresa primária, né? Diante de tudo que vocês já investigaram, de todas as pessoas que vocês já ouviram, o senhor acha que, de repente, a excepcionalidade tem virado regra quando o assunto é terceirizar e quarteirizar? Olha, virou regra, né? Virou regra, as organizações sociais, nem o salário pago aos seus diretores, eles querem publicar no portal da transparência, que é uma obrigação, né? Os contratos terceirizados normalmente são caixas pretas, né? Você terceirizar um serviço de lavanderia no hospital, tudo bem, não é atividade fim que nós desejamos, né? Mas você terceirizar determinados serviços que são atividade fim, estão fora do contexto, né? Isso virou regra. Virou a quarteirização, a quinteirização. Então, nós não sabemos, e principalmente você faz um chamamento com a sua pergunta, que é a subrogação da área trabalhista, né? Uma OS termina o contrato com um determinado AME ou um hospital, faz-se uma licitação, um chamamento, uma nova OS assume. Ela assume todos aqueles funcionários e as ações trabalhistas também. E o Estado, muitas vezes, não tem conhecimento, muitas vezes não tem conhecimento da totalidade das ações trabalhistas
e se essas OSs estão descendendo da forma que deveriam e o que causou essa ação trabalhista, né? Por não cumprimento das regras aí da Justiça do Trabalho. Então tem que ser feita uma avaliação. O modelo de organizações sociais, ele é muito bom, ele é ágil, ele é rápido, ele não é tão engessado quanto as regras impostas pelas leis de licitação vigentes no país hoje, que também deverão ser adequadas em algum momento. Mas as OSs, elas, por elas próprias, as más organizações sociais, estão demonstrando que o modelo não é bom, ele não é eficiente, nem eficaz e nem econômico, e principalmente não presta o serviço que nós desejamos da forma que ele está sendo utilizado. Desvirtuaram o processo, o programa, o modelo. E é isso que nós vamos, através da legislação, caso aprovado for pela Assembleia Legislativa, e nós esperamos e confiamos nos senhores deputados, que através do amplo debate vão poder apreciar e construir uma legislação que coloque regras em tudo isso e que as regras possam ser cumpridas e fiscalizadas pelos agentes de fiscalização. Tá certo, deputado Edmir Chedid, do Democratas, muito obrigado pelas informações do senhor aqui na Rede Alesp. Eu é quem agradeço, um grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês da Rede Alesp fazem informando o cidadão do Estado de São Paulo. Obrigado, bom dia, deputado. Bem, Fábio, confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp, né? Uma nova parceria assinada entre a Secretaria de Habitação e a iniciativa privada vai permitir a construção de 1.676 moradias pelo programa Nossa Casa, que serão repassadas com preço social. Os convênios foram assinados digitalmente com 6 cidades paulistas. A cerimônia é realizada em meio à videoconferência com a participação virtual dos prefeitos das cidades beneficiadas. A expectativa, Luciano, é que mais da metade das unidades habitacionais conveniadas atenda exclusivamente à demanda pública, que poderá adquirir as unidades a preço social. Sempre quando a gente está terminando, eu sempre falo, qual foi o seu destaque, né, desse primeiro bloco? Assim? Eu sempre pergunto aqui, além desse que a gente leu aqui, né, o que você destaca? Assim? Eu acho interessante, por exemplo, a CPI das quarteirizações, né? Isso daí que o deputado está alertando, que a excepcionalidade virou regra, é algo muito grave, porque o tempo todo a gente está falando de dinheiro público, né? Então, se a excepcionalidade virou regra, para o interesse de quem? Então, essa é a pergunta que os deputados estão fazendo a todos os convidados, e é por isso que existe a CPI. Pois é, meu destaque é a questão das eleições, né? A legislação, campanha eleitoral, desse momento aí de pandemia. O que vai acontecer, né, durante as eleições, a aglomeração de pessoas, campanhas, esse adiamento aí. Esse foi o meu destaque. Bem, o Jornal da Rede Alesp, informando aí tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus, faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha. Voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.